Viva pessoal, bem-vindo ao podcast 2, episódio 2. Hoje temos aqui no nosso painel, como sempre, o Pascoal e o nosso convidado Daniel Figueira. O nosso tema hoje vai ser uma década como programador. Se ainda essa é a sua primeira vez a ver-nos no Dopcast, este podcast tem como finalidade falar conteúdo na área da tecnologia, em que abordamos vários temas, não só técnicos, mas também temas mais do dia a dia do programador. E hoje também vai ser algo não técnico, mas vai ser falar aqui um bocadinho como é que é tipo a visão de uma pessoa que já trabalha há 10 anos no IT e como é que foi a parte desde os primeiros anos até esta altura, este momento, passado 10 anos. Bem, Pascoal, não sei se queres dizer alguma coisa antes de começar aí a apresentação do Daniel. Não, talvez somente acrescentar aqui, agradecer a disponibilidade do Daniel. Daniel, seja bem-vindo. E pá, que estamos aqui 100% interessados tipo, em perceber mais ou menos a tua trajetória e, para além disso, tipo, toda a experiência que já carregas, né, consigo. 10 anos não são 10 meses. É uma coisa, e eu acho que vai ser um tema aqui muito interessante, até porque estou mesmo muito curioso para ouvir ti e perceber mais ou menos como é que foi ali, como é que tem sido o desafio nesta área tão querida que é o TI. Então, bora, Hugo. Sim, a gente tem o objetivo de não falar mal dos dos sítios que trabalhamos, são depois podemos não ser sim, porque isto não é anónimo, não é? Por isso. Não é anónimo, podemos não ser bem conhecidos, por isso a gente fala sempre bem para ficar sempre bonito. Estou a brincar, né? Mas se quiseres fazer uma apresentação do tipo do que é que tu fazes, e depois eu tenho aqui algumas perguntas já para te fazer, mas se quiseres primeiro apresentar-te. Está bem. Eu sou o Daniel Figueira. Como o Pascoal e o disseram, eu já estou a trabalhar há mais ou menos 11 anos, mais coisa, menos coisa, nesta área. 11 anos horríveis, eu tinha muito cabelo, agora estou careca, por isso não foi fácil. Agora estou a trabalhar no BNP Paribas, na CTLM, como um bocadinho a transitar para a parte de front-end developer, mas ainda sou essencialmente back-end developer. Pronto, não sei se há aqui mais detalhes que vocês queiram saber. Sim, eu fazia tipo, acho que tenho aqui uma pergunta, eu acho que se pudesses tipo, ok, que é, estiveste na faculdade, não sei qual é que foi o curso que tiraste, por acaso não sei se foi já na área de informática, se não foi. Não, olha, foi um bocado um curso à sorte, tanto que eu nem sequer queria aquele curso, eu só fui para lá porque correram muito mal os exames nacionais. Porque o meu objetivo era ir para a área de saúde, para a área de exames e para a área de agora está-me a faltar o nome, de biologia, moleculares, essas coisas todas. Só que com os exames nacionais, pronto, a média desgraçou-se e acabei por ir para um curso que me recomendavam e falavam muito bem, que foi o curso de Eletrónica em Aveiro. Pronto, é assim, o curso é bom, tem muito boas saídas por aí fora, mas rapidamente percebi que a eletrónica não era bem para mim, tanto porque, física foi uma cena que eu no 12º ano nem sequer tive física. E então as físicas para mim sempre foram muito complicadas e fazer eletrónica sem as bases de física, então ainda mais complicado é. Aquilo que eu fui percebendo ao longo do curso foi que as cadeiras de programação que eu tinha, que eram poucas, eram aquelas que eu mais gostava de fazer. E depois quando cheguei ao 5º ano, basicamente era assim, não tenho a certeza se ainda é assim, não, mas na altura no 5º ano é que tu podias escolher um bocadinho a área para onde te podias especializar, se era eletrónica, se era robótica ou se era telecomunicações. A robótica era muito complicado para alguém que viesse de eletrónica conseguir, normalmente era só mais a malta de informática. E então basicamente eu optei pela área de telecomunicações e assim foi, ainda estive uns valentes anos a trabalhar como programador na área das telecomunicações. Então, mas o teu primeiro emprego foi logo telecomunicações, mas foi logo a programar então? Foi, ou seja, basicamente foi uma continuação da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado não foi bem teórica, foi um projeto europeu e basicamente no final do projeto europeu a minha orientadora
ofereceu-me a possibilidade de continuar como bolseiro num projeto que continuava as direções daquele projeto europeu. E então estive a trabalhar como bolseiro na área das telecomunicações a programar, ainda 1 ano e meio, mais ou menos. Ok, depois então é que entraste no mercado de trabalho e achei que foi difícil, como é que... Opa, olha, para mim não foi difícil, é que também era um meio mais pequeno, Aveiro era um meio mais pequeno do que agora Lisboa, que é onde eu estou agora, e então tu também não tinhas assim tantas empresas para onde pudesses tentar ir por aí fora. Eu acabei por conseguir ir na altura para aquela que era a PT Inovação, era uma das maiores em Aveiro, se não mesmo a maior, e acabei por ir trabalhar para uma área de telecomunicações também, basicamente a fazer firmware para os equipamentos que era para mandar para as casas das pessoas. E a adaptação não foi difícil, pá, porque as pessoas acolhiam bem, a empresa acolhia bem, o trabalho era muito interessante e depois também quando uma pessoa é muito júnior, pá, tudo parece espetacular e tudo é fantástico e uma pessoa tem aquela motivação extra. Sempre com E vontade então de não foi trabalhar. fácil. Yeah. Ok, não sei se Pascoal queres... Eu tenho mais perguntas, mas agora fala... Sim. Não, mas tipo, ou seja, uma vez que praticamente eras júnior mesmo, né? Porque saíste, ou seja, foi continuação da tua tese, né? Então, tipo, ou seja, era exatamente aquilo que tu sempre gostas de fazer. Imagina, tipo, eu pelo menos quando escolhi a minha tese, né? Eu fiz cenas relacionadas a blockchain e o resto. Mas depois, quando fui trabalhar, já estava a trabalhar com outra cena, estás a ver? Tipo, então foi tipo... apesar de estar na mesma área, mas o projeto já era algo um pouco diferente daquilo que eu estava à espera. No teu caso, foi praticamente tipo um casamento, né? Da parte do final do curso para o início, para aquela parte do bolseiro de investigação foi. Ou seja, as pessoas eram as mesmas, não houve, o sítio era o mesmo, não houve grande mudança, a não ser no projeto e nas próprias tecnologias que eu utilizava. A minha tese foi em C, se não me engano, e depois o outro projeto foi em C++, e foi a primeira vez que trabalhei com objetos, por aí fora. Mas depois a mudança para a PT Inovação, aí sim, já foi uma mudança bastante grande. Porquê? Porque eu, como bolseiro no Instituto de Telecomunicações, eu estava a trabalhar basicamente sozinho. Ou seja, eu programava e depois tinha um colega que, basicamente, ele é que era a pessoa que estava a tirar o doutoramento, ele é que tinha a parte teórica toda, ele fazia as propostas, fazia agora já me estão a faltar os nomes, que na altura se dava aos documentos que se entregava, mas basicamente eu depois é que fazia a parte da programação e eu estava a trabalhar sozinho. E quando fui para a PT Inovação, eu fui trabalhar numa equipa e isso foi um choque muito grande, porque basicamente deixas de ser tu o único responsável pelo código todo, passas a ter que ter uma equipa em quem tens de te integrar, as reuniões semanais, tens um chefe a quem tens que reportar trabalho, por aí fora. Ou seja, aí sim foi um choque bastante, bastante grande. A minha sorte, pá, é que as pessoas, eu continuo a dizer isso, foram das melhores pessoas que eu apanhei no meu projeto profissional. Foram as que eu apanhei na PT Inovação, porque foram pessoas que me acolheram mesmo ao máximo. Eu só tenho a agradecer, mesmo. Ok, e depois tiveste algum tempo, quanto tempo é que tiveste neste projeto? Olha, na PT Inovação eu fui saltitando entre projetos, porque os projetos não tinham uma duração muito grande. Então, basicamente, eu estive nesse tal projeto para a construção do firmware, lá para o tal equipamento que se punha na casa das pessoas. Depois apareceu-me uma oportunidade para ir para o Brasil 3 meses. E foi muito, muito, muito desafiante. Teve coisas boas, coisas más, mas foi muito desafiante. E aí, basicamente, não estive a fazer nada de programação. E essa foi uma das partes más. Era mesmo só consultoria, na altura eles estavam a pôr a rede 4G e era para a Copa América, se não me engano. E depois, quando voltei para trabalhar mesmo em firmware, programação mesmo de baixo nível, na altura a implementar protocolos de rede. E depois, aí estive para aí 1 ano e meio, e depois, um bocadinho também por pressão minha, porque eu sempre gostei mais de linguagens de alto nível, depois consegui dar o salto para começar a trabalhar com Java, já para aí em 2014, e aí já ia basicamente para projetos em que o objetivo era fazer o software de gestão
que nós entregávamos aos operadores de telecomunicações para eles conseguirem gerir os equipamentos por aí fora. E ainda trabalhei num que também foi muito engraçado, que era um que automatizava as configurações desses equipamentos de rede para podermos fazer as instalações nos condomínios na altura no Brasil. Eu acho que não estou a dizer aqui nada confidencial. E então, basicamente, a cena era, quem gera os condomínios não percebe patavina das configurações de rede. O que eles sabem é, olha, eu quero dar net nesta casa, ou eu quero dar X serviço nesta casa. E então o software que nós estávamos a fazer era quase configurações for dummies, estás a perceber? Ou seja, era uma forma de conseguir expor uma cena simplificada para o utilizador, que depois, na verdade, abstrai a complexidade toda e nós é que fazíamos essa comunicação depois para o equipamento. Ok. Pascoal, não sei se seja mais uma pergunta, eu tenho várias, mas agora vou-te deixar. Ele deve estar com um bocado de delay, o Pascoal, como está na Ucrânia. É mais lenta, né? Sim. Mais lenta lá. Sim. Não, por acaso, percebi, principalmente essa passagem para o Brasil, é muito fixe, deve ser muito desafiante, principalmente, ali já estavas com quanto tempo de experiência? Quantos anos de experiência já tinhas? Olha, aquilo, se não me engano, foi agosto de 2012, talvez, que eu fui para lá, portanto eu deveria ter 2 anos e meio de trabalho, mais ou menos. Portanto, ainda era muito novinho, era um puto, basicamente, não tinha noção nenhuma das coisas. Ok. Mas, uma pergunta que eu te queria fazer é, porque eu também estive numa parte de uma bolsa, eu não fui, na altura não recebi, mas estava também num projeto de bolseiros, estava para outra faculdade, mas o que é que tu sentiste, tipo, acho que tu quando entraste no mundo do trabalho, né, porque já estavas a tentar, por exemplo, já estava a fazer na altura também um projeto, quando tu migraste, né, para o mundo mais das empresas, empresarial, que foi, tipo, conseguiste, o teu primeiro impacto, o quê? Conseguiste chegar lá e fazer coisas? Já disseste que foi totalmente diferente, ok, porque é diferente trabalhar sozinho e trabalhar com pessoas, mas a nível da tua progressão, chegaste lá e conseguiste começar, eu na altura consegui porque também era a mesma tecnologia, mas conseguiste contribuir, porque às vezes as pessoas também têm muito medo, estou na faculdade, fiz uns projetos, e agora vou ir para uma empresa e o que é que vai acontecer? Como é que vai ser aqui, né? Opa, para mim, como é que eu tenho de explicar? Foi um bocadinho a sorte, correu muito bem, mas foi também um bocadinho a sorte das pessoas que eu apanhei. Porquê? Eu quando lá cheguei, por vir de um curso de eletrónica, por não ter experiência propriamente profissional em programação, eu ia bastante inseguro das minhas capacidades, ou seja, eu olhava para toda a gente e pensava, mesmo o gajo mais júnior que esteja aqui na empresa é vastamente superior àquilo que eu sou. E então, basicamente, pode-se dizer que seja um bocadinho um complexo de inferioridade, mas não é tão drástico. Eu cheguei lá sempre a achar que seria o pior gajo que ali estaria. E se calhar um bocadinho às custas dessa atitude, também da atitude de depois me empenhar e estar efetivamente interessado no que fazia. E depois era a tal coisa, quando tu és júnior, tu tens mesmo muita motivação no que estás a fazer por aí fora. As pessoas que estavam responsáveis por mim, tanto como chefia, como de team leaders, rapidamente perceberam, pronto, olha, este gajo pode não ser o melhor tecnicamente, mas está efetivamente interessado no que está a fazer, e então ajudaram muito na integração depois nessa parte toda. E então foi muito fácil. Eu vou dizer, no espaço de 6 meses eu já tinha perdido completamente essa ideia que eu tinha de mim, ou seja, de que era vastamente inferior aos outros. Eu passei a achar que estaria, ok, eu posso não ter vindo de um curso de informática, mas eu consigo fazer o que os outros fazem. Eu, se calhar, tenho que despender um bocadinho mais de tempo a aprender as bases por mim, porque eu não as tenho e eles têm. Estás a perceber? Mas fui perdendo um bocadinho esse sentimento. Não, eu acho que essa visão é importante e é um dos motivos que nos fez fazer este podcast, é também dar essa visão, para dar a conhecer às pessoas, apesar de não terem muita, às vezes até nem podem ser da mesma área, e hoje, né, o tema é esse, e depois até teremos esse tema aqui, pessoas de outras áreas, mesmo de áreas mesmo diferentes, que temos alguns colegas nossos, e que vieram para a parte do IT. Mas é interessante isso que tu estás a dizer, porque acontece muito e as pessoas podem ter medo, eu não sou da área, isto vai ser um bicho de sete cabeças, vai ser difícil, mas
não é assim tão... Claro, também depende muito com as pessoas com quem trabalhas, mas é um bocado o que estavas a falar. Sim, Pascoal, desculpa lá. Exatamente, ou seja, tipo, até porque é uma questão que já me ia mesmo aqui, tipo, à cabeça, que é a questão do... isso até chama, ou seja, essa questão de insegurança toda, né, que é o síndrome do impostor. Não sei se já ouviste falar, eu acho que já ouviste falar disso. Não, por acaso assim, normalmente não. Isso... o síndrome chama-se... E normalmente isso acontece tipo, a todos nós. E mesmo o pessoal, tipo, nós já temos... vocês têm mais experiência do que em relação a mim, mas mesmo o pessoal, tipo, até com um certo nível de senioridade, ainda sofre da síndrome, que é o síndrome, eles chamam-se síndrome do impostor. Então, tipo, eu queria saber, tipo, ok, mas depois, passado 6 meses, já estavas mais confiante de ti, mas será que isso não volta a acontecer sempre que fazes uma transição de projetos ou mesmo de empresa? Volta. Aliás, porque eu, por exemplo, posso dizer, a minha transição de na altura C para Java foi um passo gigante, porque as duas linguagens não têm nada a ver. O Java automatiza muita coisa que o C não automatiza. E na altura eu nunca tinha tido uma única cadeira de Java. Coisas como strings, listas, por aí fora, eram coisas que em C não existem. Tu por aí simplesmente não tens e tens que fazer a gestão toda tu manual. E eu lembro-me que quando fiz essa transição, e foi uma escolha, podia ter corrido mal, podia ter corrido bem, foi uma escolha consciente, sei que voltei a sentir essa insegurança toda. E na altura pensei, agora vou ter mesmo que ganhar experiência profissional na área de Java, que é para conseguir depois também quebrar um bocadinho esse sentimento e conseguir ganhar um bocadinho a confiança de que eu preciso para perder esse síndrome de impostor que tu estás a dizer. Mas voltou a acontecer depois mais tarde, por exemplo, eu também gosto muito de me ir desafiando, mas eu agora também ando a tentar dar um bocadinho o salto para full stack. Em full stack volta a acontecer a mesma coisa. Quando tu, e por exemplo foste tu que me introduziste a isso, Pascoal, quando tu me introduziste ao Spring, para mim era um mundo completamente novo, e depois tu é aquela coisa, és exposto a uma cena, tu já tens X anos de experiência, as pessoas olham para ti e pensam, este gajo sabe tudo e mais alguma coisa, e não é verdade. E tu depois vais ter que ir aprender tecnologias, todos os gajos que saem da universidade já dominam, e tu voltas a estar ali um bocadinho encostado à parede, porque ou aprendes ou estás tramado, estás a perceber? Ou seja, é um sentimento que eu acho que te acompanha um bocadinho o teu percurso profissional todo, mas eu pessoalmente acho que é um bom sentimento, e se tu souberes lidar bem com ele, normalmente traz coisas boas. Tirar-te da zona de conforto é bom. Sim, eu no meu ver, eu acho que é desafiante, tipo, na nossa área, essa parte é desafiante, ok? Exato. Tipo, nem todos sabemos, há sempre coisas novas a aparecer, e às vezes a gente até relaxa um bocadinho, né? Porque não dá para estar, sim, a gente não tem mais vida do que o trabalho, né? E às vezes podemos, sei lá, estar ali uns meses relaxado, e depois quando vamos ver já aparecer uma coisa nova, ou já se começa a fazer as coisas diferentes, mas depois acaba também por ser desafiante, né? Porque quando é uma coisa nova, tens novos desafios. Yeah. Não sei, por qual se queres acrescentar mais alguma coisa, eu ia depois também fazer aqui mais umas perguntas. Por qual está um bocado de delay. Não, força. Ok, então depois desses 2 anos que estiveste, fostes para Java, né? E aí foi em Lisboa ou já estavas em Aveiro? Não, eu na altura pensei, foi por acaso é um bocadinho chato estar a dizer isto, mas na altura quando pensei em fazer a transição para Java, eu soube que mais cedo ou mais tarde eu teria que sair da minha empresa para poder dar esse salto profissional, para conseguir ganhar credibilidade profissional na área de Java. Mas também sabia, se eu for fazer para uma empresa nova, as pessoas vão estar à espera que eu já domine Java ou já conheça alguma coisita sobre Java e eu não sei nada. E então, na altura, basicamente, falei com malta que trabalhava na empresa, onde eu estava, na PT Inovação, e eles aceitaram a que eu ficasse como developer Java. E então, sim, estive um ano e meio, qualquer coisa,
a trabalhar como developer Java, pá, e depois, a certa altura, comecei a sentir que estaria na altura o tomar uma decisão profissional nova e então aí sim mudar de cidade, mudar de empresa, fazer mesmo uma transição drástica e aí vir mesmo para Lisboa. E aí sim já vim mesmo como programador Java. Ok. E o que é que achaste, tipo, depois aqui quando em Lisboa? O pessoal era um bocado diferente ou... Opa, porque assim... a cidade é Ou nem muito por isso? diferente. Não, a cidade é muito diferente de Aveiro, mas nem a nível da mentalidade das pessoas, porque eu nem acho, por exemplo, primeiro Lisboa depende muito das pessoas com quem tu encontras. Lisboa é tão grande que depende muito dos grupos em quem tu calhas. Pá, aquilo que eu senti é, tu tens muito mais facilidade em conhecer pessoas novas, porque são tantas em Lisboa, do que em Aveiro, que é um meio mais pequenino. A grande vantagem de Aveiro, por exemplo, é que tu tens uma qualidade de vida muito superior. Eu, quando vim para Lisboa, o que eu vim pagar por um quarto era aquilo que eu pagava por uma casa no centro, em Pois, Aveiro. e foi... Tens uma grande quebra de qualidade de vida, mas depois tens outras coisas que acabam por compensar, e na altura com a minha idade também compensava, ou seja, tu queres é conhecer malta nova, queres expor-te a círculos sociais novos, por aí fora, pai, e pronto, se tiveres sorte, corre-te bem. Eu agora tinha aqui mais uma pergunta assim um bocado mais impactante, que é a nível de crescimento mais de salário, o que é que achaste? Tens tido é claro que em Lisboa, quando vieste para Lisboa, ok, começaste, certeza que vieste ganhar mais, porque aqui em Lisboa ganha-se Mas mais, olha mas que achas que não foi muito a mais. progressão conforme tens vivido já nos tem sido diferente? Porque também toda a gente fica, né, quando tu, imagina, se alguém vier ver aqui o Dopcast vai pensar, então, mas agora gostaria saber como é que é não só a progressão a nível não só da carreira, mas também agora aqui o salário, se apesar, não sei se também já passaste por sei lá, passaste por exemplo para team leader ou para outros cargos um bocado mais responsabilidade, se isso também mudou. Podes explicar aqui um bocadinho qual foi o teu percurso e se cada vez que tiveste aqui uns desafios novos e tiveste mais responsabilidades também, porque às vezes não é só ter responsabilidades também. Quando tens responsabilidades também terás que ter os benefícios de outra forma. Sim. Pá, é assim, a área de IT é uma área tricky. Porquê? Porque os tetos salariais são muito, muito altos. Ou seja, tu tens gente na nossa área a ganhar efetivamente muito, muito dinheiro. Mas depois tens pessoas que exatamente com o mesmo nível de experiência e se calhar com conhecimentos técnicos parecidos têm um salário brutalmente inferior. E porquê é que isso acontece? Pá, ponto número 1, por sorte. Ponto número 2, por capacidade da pessoa se vender, de saber vender, ou seja, saber falar e conseguir expor o potencial que ela tem para o empregador. Portanto, eu não acho que o crescimento salarial seja linear. Tu estavas a dizer que quando eu vim para Lisboa que o meu salário tinha subido, mas na verdade eu acho que foi exatamente igual. Porque, lá está, eu não sou das pessoas que se sabe vender melhor. E na altura o meu foco quando vim para Lisboa era efetivamente ter uma experiência nova, num sítio novo, numa empresa nova, numa área nova. E então, basicamente, pá, hoje em dia sei que é um bocadinho burro, mas na altura aceitei a proposta que me deram, estás a perceber? E tu sendo trabalhador externo por aí fora, não era a melhor coisa no mundo. Agora, o que é que eu noto? Enquanto júnior, eu acho que é muito difícil, pelo menos foi a experiência que eu tive, tu conseguires subir significativamente o teu salário. Enquanto sénior, se tu estiveres disposto a isso, eu acho que as coisas tornam-se mais fáceis, mas normalmente não é fácil fazer essa evolução dentro da mesma empresa, porque, por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer, tu agora vais ganhando anos de experiência, vais ganhando mais posições, mais responsabilidade, e é verdade, vais, mas normalmente esses acréscimos de responsabilidade não vêm agarrados a aumentos salariais, ou então não são aumentos salariais significativos, porque as evoluções internas na empresa normalmente não têm o aumento salarial correspondente. Onde é que tu tens esse aumento? Normalmente é trocando de empresa, ok? Normalmente é fazendo essa transição que tu tens, ou seja, as grandes subidas de salário, a meu ver, é sempre trocando de empresa. Ok, acho que foi interessante este tópico. Não sei se o Pascoal quer dizer alguma coisa, ele está aqui com alguns problemas de conexão, não sei se ele nos está a ouvir. Pascoal, estás-nos a ouvir? Estás sem som, não sei se estás... agora já estás a ouvir, não sei se queres fazer mais alguma pergunta.
Não, foi, ou seja, é um aspecto, ou seja, no que toca a respeito à tal evolução salarial, né, que o Daniel mencionou, é sempre a tal questão, porque normalmente, e principalmente, infelizmente, a nossa área, o pessoal tende mesmo, realmente, mesmo a pensar, e talvez em certas empresas, em muitas, talvez seja o único caminho mesmo para tal evolução, né, salarial, que é a mudança, talvez mudança por uma outra empresa. Mas uma questão que eu queria muito pôr é que ponto, pelo menos neste da vida, ou seja, ponderas um projeto com o salário. Ou seja, se um projeto para ti for realmente desafiador, estejas a trabalhar com tecnologias que tu gostas, tens uma equipa muito boa, mas muito boa mesmo, e talvez, vamos assim dizer, o ordenado não é aquele que tu tanto ambicionas, mas vês que há alguns aspectos positivos. Com base na experiência, 11 anos de experiência, ou 11 ou mais, será que notas que talvez isso hoje em dia já não faça assim tanto sentido no passado? Varia um bocadinho de pessoa para pessoa. Há pessoas que, por exemplo, não ligam muito à componente pessoal do trabalho e aquilo que interessa é efetivamente o salário, seja por que razão for. Eu, pessoalmente, não sinto que me integre bem nesse grupo. Ou seja, obviamente que isto depende dos valores, mas eu acabo por dar muita influência mais às pessoas até do que até ao próprio projeto. Ou seja, as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas com quem eu estou a trabalhar, se forem pessoas com quem eu encaixo bem, com quem eu gosto mesmo de trabalhar, eu acabo às vezes por fechar um bocadinho olhos a outras coisas. Agora, a certa altura, a balança é assim, não se pode desequilibrar ad eternum, estás a perceber? Ou seja, há de haver um ponto em que os prós de trabalhar com as pessoas quebram, e a diferença salarial a certa altura começa a ter mais valor. Tudo isso depende de quanto é que tu ganhas, de quanto é que tu podes ir ganhar, por aí fora, mas eu pessoalmente dou muito mais valor às pessoas com quem trabalho do que propriamente ao salário. Ok. Outra pergunta que eu queria fazer, a nível da tua carreira, a nível das empresas que passaste, o que é que tu sentes a nível, já deves ter passado em algumas empresas, tu sentes que em Portugal, né, ou as empresas que tiveste, estamos a falar de Portugal, porque sempre trabalhaste em Portugal, mas sentiste sempre que houve sempre algum reconhecimento da empresa, e não só o reconhecimento, mas também outra coisa que eu queria perguntar se era se sentias nas empresas, se tiveste cá vontade nas empresas em mudar, em fazer melhor, em fazer, em trabalhar, sei lá, ok, temos uma certa tecnologia, mas nós temos que melhorar, se ou passaste por empresas em que a inovação até não era muito importante, o que é que sentes? No geral, das empresas que já tiveste, o que é que sentiste em cada uma, se foi sempre um misto? O que é que achas em Portugal, com a tua experiência que já tens desta década já a trabalhar? Eu não sei se tu podes generalizar a Portugal, porque pela experiência que eu tenho, eu já apanhei de tudo, ou seja, já apanhei empresas que tinham uma forma de trabalhar e não estavam interessadas em mudar, tive empresas em que mudavam logo e às vezes precipitadamente e não pensavam bem nas coisas, tive outras, e já aconteceu, em que ficam basicamente num mar de como é que eu hei de dizer, de burocracia que se torna muito difícil depois fazer a evolução. Eu acredito que a intenção de evoluir tenha que estar em todas as empresas, porque senão a própria empresa mais cedo ou mais tarde vai cair, não é? Se uma empresa não se adapta a novas tecnologias, a novas formas de fazer, etc., tem um tempo de vida muito limitado. Mais coisa, menos coisa, a tecnologia com quem tu trabalhas, os equipamentos com quem tu trabalhas, torna-se obsoleto e qualquer coisa no mercado é superior àquilo que tu tens. Portanto, eu acredito que todas as empresas no mercado tenham essa vontade. Nem todas sabem como fazê-lo e nem todas têm pessoas que saibam como fazer. Se calhar, eu na minha opinião eu acho que as empresas que trabalham mais em produtos em si, né? Que têm tipo a parte dos produtos, que têm um produto e vendem tecnologia, acabam por se interessarem se calhar mais em desenvolver a tecnologia e melhorá-la. Se calhar as
ou de empresas que não dependem, que não vendem tecnologia, vendem outra coisa qualquer, mas precisam da tecnologia para vender, se calhar não têm esse interesse, às vezes, ou não estão tão focados em melhorar a tecnologia. É possível, mas eu acho que depois caem num erro, porque mais cedo ou mais tarde, nem que seja daqui a uma década, a tecnologia com quem tu trabalhas está de tal forma obsoleta que tu já não tens hipótese de não migrar tudo, e depois vais ter muitas complicações em migrar uma tecnologia que já está obsoleta há uma década, estás a perceber? Porque vai ser uma evolução muito mais complexa de fazer, muito maior de fazer, do que se fosses fazendo isso aos bocadinhos. E nisso é que eu acho que é dos principais erros, ou seja, muitas empresas veem as evoluções como ou se faz ou não se faz. E eu acho que é errado. Tu devias estar sempre a fazê-lo. Aos bocadinhos. Porque se fores fazendo aos bocadinhos, mesmo os erros que tu vais cometendo no caminho, tornam-se muito mais fáceis de gerir. Estás a perceber? Não há basicamente aquele erro de agora migrei, tudo isto que eu pensei, tudo isto que eu fiz, se calhar não foi feito da melhor maneira, mas olha, eu já despendi tanto tempo, pronto, agora não tenho hipótese. Pascoal, tens aqui mais uma questão sobre este tema? Estamos sim, agora aqui a... Sim, é o tipo, sim, não é realmente, sim, não é talvez assim, no que toca a essas mudanças das empresas. Eu quis é voltar um pouco mais ali a nível pessoal e profissional aí do Não sei se deixei de ouvir. Figueira. Olha, eu lembro-me que eu comecei, e na altura, quando ainda estava a terminar o curso, na faculdade, houve um momento em que eu pesquisava muito como é que é a vida de um engenheiro de informática, como é que é a vida de um developer. E normalmente aparecia-me questões relacionadas à certificações. Exemplo, certificação de Java 7, certificação de Java 8, e tudo isso, tudo o que envolve, vamos chamar, o tal must-have, né, para uma posição. Como é que tu vês no passado? Eu acho que isso ficou mais atrás, porque hoje em dia quase ninguém quer fazer, quase ninguém faz, não se exige, mas eu acho que talvez ali no passado existisse mais a questão de certificação. Fizeste alguma? Tiveste algum contacto? Já pensaste em fazer? Como é que vês isso? Qual é a tua opinião em relação a estas tais certificações? Pode ser polémica. Eu pessoalmente acho que são um bocadinho inúteis. Ou seja, eu quando era muito novo, eu achava que não tens hipótese, tens que as fazer. E, por exemplo, digo-te isso, quando pensei em transitar para o Java, eu pensei, olha, eu não tenho hipótese nenhuma, eu não consigo chegar ao mercado de trabalho, vem-me aqui um gajo com C, C++, e quer trabalhar em Java, não tem credencial nenhuma, ou seja, as pessoas não acreditam que tu consigas fazer o teu trabalho. Mas na prática eu noto que é precisamente o contrário, ou seja, até pode haver, e há empresas que só dão valor à parte da certificação, mas tu teres a certificação não significa só por si que consigas fazer as coisas, ok? E tu hoje em dia já tens tantos recursos online, tantas formas de aprender, que não têm sequer associado o mesmo custo ou esforço para tu poderes aprender aquela tecnologia, que eu acho que é preferível fazê-lo. Ou seja, por exemplo, aquilo que eu acabo por fazer é aqueles cursos online que vão aparecendo nas várias plataformas, também não quero estar aqui a dizer os nomes, mas basicamente é através desses sites e dessas plataformas que eu até agora tenho aprendido tudo o que vou necessitando, e a verdade é que chega-me, ou seja, nunca senti, por exemplo, que eu tivesse que fazer uma certificação de Java ou de Spring, e nunca senti que quem a fizesse tivesse num pé de desigualdade para mim, ou seja, eventualmente pode saber mais coisas, mas é só uma questão de eu me aplicar mais um bocadinho e eu vou saber o mesmo que ele sabe, porque nem sempre a teoria é tudo na programação. Aliás, eu acho que conta muito pouco. O que conta é a parte prática e a forma como tu trabalhas, etc. Sim, eu acho que também concordo, acho que é mesmo uma experiência e também e a experiência como tens com as pessoas, eu acho que é importante, e uma coisa que eu também sinto e uma coisa que eu gosto é ter pessoas também que me desafiem. Imagina, estar numa equipa, às vezes, quando acontece, já ouvi vários casos de empresas em que tens muitos júniores, ok, tu és sénior e tens muitos júniores, e tens pessoas que calhar até não puxam muito
por ti, e isso também se calhar desmotiva um bocadinho e também não te leva a aprender, porque eu acho que independentemente da idade que a gente tenha como programação, não é? Ok, já trabalho há 10 anos, por exemplo. Se eu não estivesse sempre rodeado com pessoas que se importem em melhorar, que se queiram, que tenham também a motivação de fazer diferente, e teres várias ideias, porque depois, se imaginar, às vezes quando estás até aí, não sei se alguma vez estiveste numa equipa em que tem pessoas, pronto, são júniores, é o que é, quantas vezes acontece, o que se assim sente é que o que tu dizes é quase uma verdade certa. Ok, eu digo isto, mas como sou mais sénior, isto é uma verdade certa. Mas não, porque às vezes eu já trabalhei com pessoas mais novas e com menos experiência e que às vezes, mas como têm tanta vontade de aprender e vão pesquisar e lá está, e fazem esses cursos e veem outras tecnologias, consegues, tipo, tu também aprendes com eles, estás a ver? E não seja o que a tua opinião seja uma verdade garantida. Pois, eu acho que é mais isso, ou seja, eu não associo tanto à experiência que tu tens, aos anos de experiência, mas mais à personalidade da pessoa, porque eu já apanhei júniores que claramente põem-me constantemente em xeque, porque eles querem sempre aprender, pá, e um gajo nem sempre tem capacidade de dar resposta, não é? E estão cheios de ideias, pá, e nisso o Pascoal, por exemplo, é um exemplo. E tu tens pessoas que já têm muitos anos de experiência, pá, pronto, estão fixas na maneira de fazer as coisas e não estão propriamente interessadas em aprender novos caminhos e estão certas de que o caminho que elas sabem é que é o caminho correto. Eu acho que isso vem mais da atitude da pessoa do que propriamente da senioridade. E nisso sim, eu concordo contigo. Eu acho que é muito importante trabalhar numa equipa onde as pessoas se saibam desafiar umas às outras, para bem da empresa, porque é importante para a empresa ter pessoas dessas na equipa, e para bem de ti mesmo, se gostares dessa forma de trabalhar, se fores um gajo que gosta de ser desafiado. Eu pessoalmente gosto. Agora há pessoas que não gostam, há pessoas que, pá, estão habituadas à forma de fazer delas, e se tu fores para lá agora, como sendo o gajo que está constantemente a pôr tudo em causa, mesmo que seja com o objetivo de melhorar, tu não és bem visto. E já tive situações dessas. Portanto, tu tens um bocadinho os dois casos. E acho que é mais da personalidade da pessoa do que propriamente dos anos de experiência que ela tem. Isso acho que sim. Sim, eu lá está, é mesmo isso, porque às vezes quando eu também há muitas pessoas que, independentemente da experiência que têm, às vezes param um bocadinho no tempo, isso também é muito mau, porque na nossa área, se isso, ou isso acontecer, a pessoa acaba por não evoluir, ou acaba até, eu gostava de ganhar mais, mas também não traz nada para a empresa que está a trabalhar, ou naquele, eu não só uma vez é que trabalhei mesmo diretamente para a empresa, normalmente eu até este momento sempre fui consultor externo. Mas mesmo aí eu tento sempre, mesmo para os clientes que eu trabalho, tento sempre trazer ideias para melhorar. E às vezes quando a gente se acomoda, acaba depois também tu próprio deixar-se ter valor. Ou eu sinto-me quando às vezes estou um bocadinho mais desligado por algum motivo durante um mês ou não trazer valor, acho que não que é mau, tipo, para a pessoa. É sempre bom trazer algum valor para o sítio que está. Pai, depois pensa assim, por exemplo, eu no meu caso, eu já trabalho há 11 anos, né? Eu até à reforma ainda faltam muitas vezes 11 anos. Se eu agora com esta idade me vou pôr já numa posição em que eu digo não, eu é que sei e a partir de agora já não vou aprender mais nada. Epá, eu quando tiver os meus 65 anos, ou 68, ou lá, já não vai haver reforma. Quando for, né? Basicamente, eu na altura não vou saber fazer nada, porque tu pensas assim, há 10 anos atrás ninguém falava de Spring, há 10 anos atrás ninguém falava de Angular, estás a perceber? As tecnologias de que tu falavas eram completamente diferentes. Daqui a 10 anos, o Spring é uma cena do passado, o Angular é uma cena do passado. Ou tu te estás sempre a reaprender e a aprender cenas novas, opa, então tu és completamente posto de parte e depois basicamente ficas um daqueles que está na empresa só que faz espaço. Pronto. Eu não quero ser um desses, há pessoas que queiram. A cena deles é estar ali fixo no sítio deles. Eu não fazer sou... as 8 horas de casa, não é? Nem é as 8 horas, porque isso para mim é um tema polémico, porque eu acho que as pessoas devem Não, estou a dizer, eu não estou a dizer tipo, eu estou a dizer posso fazer não, tu deixes trabalhar as tuas 8 horas, eu percebo. Só estou a dizer fazes as 8 horas, mas também não, são 8 horas, mas também não contribuíste muito, porque até podes fazer 4 e contribuir muito mais, não é? Vou fazer... todo o aprendimento que tu fazes, eu acredito que tu tenhas que o fazer no teu tempo pessoal, não é no teu tempo profissional, porque a própria empresa, por norma, não vai conseguir dar-te o tempo suficiente para tu conseguires aprender uma nova tecnologia
durante o horário de trabalho. Portanto, é um investimento que tu tens que fazer do teu tempo pessoal. Mas isso das 8 horas é polémico, porque eu acho que as pessoas saudáveis têm que ter uma vida pessoal. E para terem vida pessoal tem que haver um equilíbrio de trabalho, entre trabalho e vida pessoal. E sim, o que eu queria dizer era mais ir ao trabalho, caso trabalho, e estar lá e não acrescentar mais. Pascoal, tens aí alguma coisa mais para perguntar sobre estes temas? Sim. Olha, sim. Apesar aqui de tentar agora fugir mais um pouco aqui do tema, eu vou-me voltar mais aqui ao Figueira. Reforço, 11 anos, já é uma década, né? E um ano. E, entretanto, eu gostaria aqui fazer um pequeno exercício contigo. Que desenhasses, eu a princípio queria saber quais, se não for algo assim totalmente pessoal, qual seria o próximo passo, né? O próximo estágio na evolução da tua carreira. Mas antes, era assim, se tivesses agora um lápis e desenhasses a tua, como é que se diz? É o career path, estás a ver? Ou seja, começaste como júnior, depois ficaste como um consultor senior, tornaste-te um tech lead de um projeto aqui e ali, depois veste talvez amanhã a fazer mais arquitetura ou algo assim parecido. É simplesmente para perceber aqui e também para ajudar a malta. Eu principalmente sempre tive essa curiosidade antes de começar a carreira. Tipo, como é que seria? Tipo, ok, eu vou ser júnior e depois quais serão, tipo, os possíveis caminhos a serem seguidos, estás a ver? E é mais ou menos isso, eu gostaria de perceber um pouco ali, mais ou menos, e se tiveres uma timeline, seria muito fixe. Olha, timeline então é que não tenho mesmo. Porque eu quando era júnior não era algo em que eu pensasse, para te ser sincero, ou seja, eu estava tão preocupado em aprender coisas novas e tecnologias nas quais eu não estava confortável, que eu nunca me senti numa situação confortável o suficiente para pensar, ok, e agora, daqui a 5 anos, onde é que eu me vejo? Ok? Hoje em dia já é um bocadinho diferente, um gajo ganha uma maturidade diferente, a tua própria vida pessoal também tende a estabilizar mais um bocadinho, e então ficas com uma ideia um bocadinho mais fixa das coisas. Normalmente aquilo que me ajuda a perceber é, aos 40 e tal, o que é que eu me vejo a fazer? Estás a perceber? E eu, por exemplo, vejo-me na seguinte situação. Eu acho que largar... todos os developers parece que hoje em dia há a mentalidade que ou passam a chefes ou é um falhanço. E eu acho que isso é um pensamento redondamente errado. Porquê? Porque tu hoje em dia tens o conhecimento que tens e conheces as tecnologias que conheces. Daqui a 10 anos as tecnologias que tu conheces valem zero. Portanto, a parte técnica que tu tens, de repente vale zero. E se tu és apenas chefe, tu já és um chefe de uma cena que nem sequer sabes como é que se faz. Portanto, tu tens que ser um gajo que tem que ter sempre noção da componente técnica. Agora, eu também acho que aos 40 e tal eu não vou ter pedalada para estar como um programador normal, estás a perceber? Como um júnior está, cheio de energia, porque tu vais ficando mais velho e a tua vida pessoal cada vez consome mais tempo, não é? E então acho que o caminho, pelo menos para mim, é ganhar um bocadinho mais de responsabilidades, mas sem nunca largar as mãos da massa. Ou seja, o que é que existe nesse tipo de posições? Existem coisas como, por exemplo, team leader. Ou seja, é alguém que está dentro de uma equipa que tem as mãos na massa, que faz a mesma coisa que os outros fazem, simplesmente é um gajo que, por ter a experiência que tem, se calhar consegue ver alguma cena que os outros não conseguem logo a priori. Não é que não consigam porque não têm capacidades, é porque a tua experiência te dá uma capacidade de visão que se calhar a quem não tem essa experiência não dá. E então é um bocadinho, se calhar, por aí que eu me vejo aí. Agora, não é uma posição muito procurada em Portugal, é muito raro. Ou seja, aquilo que normalmente existe ou é arquiteto, e normalmente o arquiteto até é mais coisas burocráticas do que propriamente técnicas, ou é chefe, e normalmente chefe não mete mãos na massa, ou então é programador. E este ponto intermédio é complicado de arranjar, mas eu pessoalmente acho que é por aí que passa o futuro de muita gente na nossa área. Sim, também acho que sim, acho que depende, lá está, precisamente depende. Sim. Eu acho que também depende depois de empresa para empresa, não é? Porque depois como é que são definidos dentro dessa empresa os cargos, não é? Porque já tive empresas em que o arquiteto também mexia, depois, mas fazia alguma coisa.
tens tudo, depois também se calhar depende, mas sim. Mas é uma boa visão. Essa posição, mas sem sequer lhe chamarem esse nome, chamam-lhe outras coisas qualquer, outras chamam team leader, mas não é team leader, é chefe, tens muita coisa. Mas aquilo que eu gostava era não largar as mãos da massa, porque eu gosto efetivamente de programar, é algo que eu gosto muito, mesmo como hobby. Mas depois, por outro lado, eu também gosto da componente das pessoas, de motivar as pessoas, de trabalhar as pessoas, perceber como é que elas funcionam. E então o que me parece que envolve as duas coisas é esse tipo de cargo. Ok. Bem, Pascoal, eu não sei se tens mais alguma pergunta, já estamos quase no nosso tempo. Normalmente a gente faz sempre entre 45 minutos a uma hora e quarto. Tem. Então faz aí as perguntas aí. Ok, então, sim, numa altura como essa, e mencionaste muito bem que talvez se fores a evoluir seria mais um daqueles mais voltado assim no que realmente se está a fazer, um team lead que realmente consiga meter a mão na massa, dar acompanhamento das coisas e perceber, porque aliás tu tens experiência e tens uma visão ampla, né? Uma visão ampla das coisas e aliás nós trabalhamos juntos e num projeto fora mesmo de tudo que nós fazemos ali na empresa, e tu tens mais ou menos esse papel. Entretanto, para um júnior, para o pessoal que vem agora da faculdade, né? Vamos supor, tu estás agora a ter uma equipa nova. Com este papel que tu mencionaste, quais são as características, pelo menos umas 3, que tu procuravas num júnior? Porque esse pessoal, normalmente, eu já fui há dias e normalmente eu fico, sabe, o que é que o pessoal mais experiente espera de mim? E eu acho que também tiveste, tanto o Hugo como tu. Então, queria saber mais ou menos o que é que tu procuras, qual é a postura correta, né, que essa pessoa possa vir a ter para trazer mais valor à tua equipa. Estás a ver? É mais ou menos isso. Qual é o sumo? O que é que tu buscas num júnior para integrar uma equipa tua? Pá, eu sou um bocadinho picuinhas, mas eu dou mais valor à personalidade da pessoa do que àquilo que ela sabe tecnicamente. Ou seja, a pessoa, se ela domina o Java, se ela domina o Spring, se domina as frameworks todas e a vida dela é a programação, isso a mim diz-me muito pouco. A mim o que me interessa é se a pessoa tem ou não brio no que faz. Isso para mim é essencial. O brio é fundamental a qualquer pessoa, seja o nível que tu tenhas. Portanto, uma pessoa sem brio para mim está excluída. Se tu tens ou não curiosidade em melhorar aquilo que tu fazes, eu gosto sempre de pessoas que estejam dispostas a aprender novas formas, que estejam dispostas a questionar aquilo que fazem, porque questionar é bom, é importante saber se há uma forma melhor, porque há sempre uma forma melhor de fazer as coisas. E por último é a capacidade dessa pessoa se integrar na restante equipa, de saber aceitar feedback, de saber dar feedback, de saber relacionar, não ser um bicho de mato. Ou seja, eu acho que é muito importante, é mais o lado psicológico da pessoa e relacional do que propriamente a capacidade técnica que ele tenha. Obviamente que a capacidade técnica é importante, não é? Ainda para mais, quanto mais tu pedes e se estás à espera de um sénior, não podes contratar alguém que não sabe nada. Mas eu acho que tendo duas pessoas, às vezes até tens uma pessoa com um nível às vezes um bocadinho inferior, tecnicamente, eu acho que é preferível a pessoa que tenha o melhor lado psicológico do que a pessoa que tenha o melhor lado técnico. Mas acho que até bem encontra um bocadinho do que estávamos a falar, que era, ok, eu tenho uma pessoa que até tem muitos anos, mas... Sim, só que tem muitos anos de experiência, mas também que parou no tempo e tens uma que se calhar tem 2 ou 3, tem 1 ano, digamos que é júnior, 1 ano, mas está interessado em evoluir, em melhorar, se calhar eu prefiro trabalhar com a pessoa que tem menos tempo, mas que é uma pessoa capaz, é uma pessoa que procura em melhorar as coisas, do que se calhar estar com uma pessoa que parou no tempo. Yeah. Eu pessoalmente tenho muito pouco estigma com a experiência da pessoa. Eu não olho propriamente aos anos que a pessoa já trabalhou. Isso a mim diz-me pouco. Nem me interessa muito o percurso profissional, porque é muito fácil mentir no teu percurso profissional e então se fores uma pessoa com muito blá blá blá, ainda mais fácil é. Agora, a componente psicológica, pá, tu essa não consegues mentir, é quem tu és e não consegues mudar. Ou pelo menos muito. E é difícil encontrar pessoas
que tenham este perfil psicológico, ou seja, de brio, de integração, de capacidade de feedback construtivo e de dar feedback. É muito complicado. Não sei se o Pascoal deve ter mais alguma pergunta. Ver se ele... Ok. Muito bem. Pascoal, tens mais alguma pergunta? Queres fazer mais aí alguma pergunta? Pelo menos, é mais ou menos isso. Eu partilho a mesma opinião com vocês, ou seja, eu acho que a personalidade, a atitude do membro de uma equipa é 100% fundamental, porque nós trabalhamos numa área em que facilmente a nossa psique cai a pique, é bem possível, e é preciso ter uma atitude, uma postura correta para saber dar e receber feedback. Na nossa área é sempre assim, tu vais dar e receber muito feedback, principalmente na questão do blame. Na nossa área nós temos muito blame e talvez isso no início da carreira seja um dos principais causadores da tal insegurança, né? Quando é tipo, vamos supor que o júnior talvez não percebeu algo muito bem, aliás, até porque há uma não sei se concordam comigo, que houve um gajo que disse assim: há dois tipos de developers, né? Nesse caso os júniores. O primeiro é aquele gajo que tu lhe dás uma tarefa e diz assim: olha, faz isso assim, 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 e ele te vai fazer exatamente como tu pediste. E depois há um outro tipo, um outro perfil, que é aquele gajo que tu dizes: olha, faz o A, B e o C, e o gajo não vai fazer nada o que tu disseste. Estás a ver? Então, praticamente, é sempre bom também, do nosso lado, nós como líderes de equipa, perceber. Estás a ver? E eu valorizo ambas as partes, eu valorizo, mas o importante mesmo, assim como mencionaste, é a tal atitude e a capacidade, a postura em receber e dar feedback. Eu acho que é 100% importante para qualquer, não importa o grau de senioridade, é 100% importante. Mas nesse exemplo que tu deste, nem é bom encontrares alguém que te obedece cegamente ou alguém que ignora tudo o que tu dizes, mas também não é bom alguém que não sabe aceitar um júnior que também tenha opinião própria, estás a perceber? Ou seja, é preciso encontrar um ponto em que tanto a pessoa que dá o feedback como a que recebe tem que ser capaz de lidar com a cena. Bom, mas isso é um traço psicológico essencial em qualquer parte da tua vida, portanto, ou tens ou não tens. Ok. Bem, olha, eu já fiz as minhas perguntas, também já estamos quase no nosso tempo. Não sei se o Pascoal ainda tem mais algumas aí na manga. Hoje estamos com mais algum tempo. Se o Pascoal quiser dizer mais aí alguma coisa, se não, diria aí umas considerações finais aí do Daniel e também uma pergunta final que eu também tinha para fazer, mas... Sim, Pascoal? Não, pelo menos do meu lado, nós até é que são tantas questões, né? São tantas perguntas, mas talvez no futuro possamos aqui a vir a ter uma segunda parte. Mas é só para tentar aqui perceber, e já percebi muito bem a opinião, principalmente a sua trajetória. E talvez a única questão aqui é: achas que a nossa área está-se a tornar mais... Eu não sei como é que era no passado, eu sempre tive uma visão que na área de informática fosse aquela área em que nós íamos lá tipo, para criar, para mostrar o brilho nas coisas e o resto. Mas achas que a burocracia, achas que esteja a afetar a nossa área? Achas que em algum momento a burocracia afetou de alguma maneira o teu processo criativo? É uma pergunta complicada. É assim, desde que não seja em excesso, a burocracia vem ajudar, porque vem criar processos onde às vezes faltam processos e onde as cenas às vezes são feitas um bocadinho de cabeça, estás a perceber? E depois basta entrar uma pessoa nova na equipa, basta uma das pessoas que estava na equipa sair e todos esses processos saem com a pessoa, não é? E a empresa sofre. Agora, há que não exagerar, ou seja, tudo o que é processos, tudo o que é burocracia em excesso prejudica, e não é brincadeira, prejudica sempre muito. Eu pessoalmente acho que tem vindo a criar-se mais burocracia
mas até ao momento ainda não acho que esteja num ponto em que já não traga mais valor, desde que se saiba apanhar este ponto ideal, que é não exceder a burocracia necessária. Bem, se calhar agora já temos quase mesmo a terminar. Agora já, Pascoal, agora já não vais ter que fazer perguntas num próximo programa que a gente, num próximo podcast que a gente faça com o Daniel, mas gostava que tivesse umas considerações finais, tipo também falares um bocado, se calhar, para pessoas que estão agora a entrar também nesta área. Há aí um conselho que posso queiras dar. Pá, aquilo que eu mais posso dizer é para se calhar as pessoas não terem medo lá porque não tiraram o curso de informática ou porque não seguiram o curso quase desde o secundário direcionado à tecnologia da informação. Eu acho que as pessoas não têm que sentir que não são capazes ou que não conseguem. Pá, eu sou um bocadinho prova disso, ou seja, eu não tirei um curso de informática, é verdade, tem um toquezinho, uns pozinhos de informática, mas não é de informática, e a verdade é que as pessoas com dedicação suficiente conseguem perfeitamente trabalhar na área da informática. E se for algo que elas gostam de fazer, epá, então façam, porque é uma área que é facilmente aprendida, desde que as pessoas tenham paciência para o fazer. E o que mais faz falta nesta área, eu acho que é pessoas com motivação e interesse em trabalhar nestas tecnologias e que queiram aprender por aí fora. Portanto, acho que é um bocadinho isso, ou seja, para as pessoas perderem um bocado o estigma, porque isto não é medicina, ou seja, tu não tens que fazer 10 anos de curso para estares pronto para começar a trabalhar, nada disso. Com um ano, se calhar, de formação não muito intensiva, tu se calhar estás pronto a entrar como júnior. Portanto, se calhar é um bocadinho nisso, ou seja, se querem, pá, força, aproveitem. Não se deixem ter medo só porque não têm o curso na área da informática. Pascoal, aí umas considerações finais. Queres dizer mais alguma coisa para já fecharmos aqui? Não, é pá, do meu lado, só o resto mesmo agradecer aqui ao grande colega, um amigo pessoal, o Daniel, que é uma referência, é uma das pessoas, pá, tecnicamente e assim como psicologicamente, tem o seu carisma pessoal, né? Como podem ver aqui, este gajo que está aqui connosco. É só agradecer e por ter partilhado aqui. Não, eu também vou casar brevemente. Olha, parabéns. Sim, mas é simplesmente agradecer aqui a disponibilidade e pá, foi obrigado. Foi muito fixe ter contigo e pá, esperamos que no futuro ainda possamos vir a ter aqui uma conversa e falar um pouco mais, porque pá, são tantos temas e só temos aqui muito pouco tempo. Pá, mas muito obrigado. Obrigado. Sim, temos que também se gastarmos todas as perguntas, depois isto também acabava. Fazíamos só 2 ou 3 episódios e depois acabava rápido. Não. Bem, obrigado então, Daniel, obrigado. Então aqui fechamos mais um Dopcast e muito obrigado a todos. Então até à próxima. Beijo. Adeus.